tarde. Boa tarde, professor. Prazer estar aqui. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Prevê. Nádia, um grande abraço. Um prazer enorme estar novamente nesse espaço democrático da nossa região. Bom, nós estamos torcendo para que lá em Brasília esse episódio do Cunha se dilua, porque não é hora de ter cisão, não é hora de ter nada. Eu acho que ou nós apostamos no Brasil, não adianta ficar malhando o PT já acabou com o Brasil, agora vamos trazer o PT de volta e recuperar o país, né? Como é que vocês estão vendo esse episódio do Cunha em Brasília? Bom, deixa eu só encerrar. Ele pode até ter razão, mas não é hora de tomar uma medida radical. Eu acho que está na hora do político criar um pouquinho de vergonha na cara e pensar no país também. Entendeu? Eu concordo, né? O Cunha, embora seja aí do nosso partido, é uma pessoa que está dando um pouco de trabalho, porque se nós temos lá o Michel Temer se esforçando para manter uma articulação mínima, buscando de todas as formas aí a gente, nesse momento complicado, o cenário nacional ele não está complicado só financeiramente, está complicado politicamente, moralmente, comprometidas as instituições todas. Sem esperança nenhuma. Então, e o desalento é a pior coisa que pode acontecer nesse momento. Dúvida, né? Então eu acho que o Cunha ele precisa ser comedido, né? Já que ele não tem comedimento próprio, ele precisa ser comedido de alguma forma. A gente espera que isso aconteça, porque senão a coisa vai complicar muito ainda. Como é que você vê? Embora você é do PSDB, vocês, e o PSDB ultimamente está tomando umas atitudes que está parecendo o PT de antigamente, né? Também está fazendo coisas que antes ele mesmo que criou, que ele mesmo defendia. Mas como é que você vê, Arildo? Você que é um cara extremamente esclarecido e a gente que acompanha você há anos. Professor, eu vejo que existe um jogo, né, no Congresso Nacional. E os principais jogadores, tendo como Michel Temer como técnico, é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, que os dois do PMDB. Então existe um jogo político por detrás. E tudo aquilo que aconteceu no Senado e na Câmara, a postura dos presidentes, eu vejo que é em comum acordo dentro de um projeto político do próprio PMDB. Você acha que os três estão de acordo? Eu acho que... De jeito nenhum. O senhor pode pegar a Época dessa semana, tem os três na capa da revista Época, falando que eles que vão até mesmo impedir hoje o impeachment da Dilma. Então, o que aconteceu neste momento é que o PT quis fazer um afrontamento direto com o Cunha, que hoje, nesse momento, está maior destaque do que até mesmo o presidente do Senado, né? Porque ele tem colocado na pauta muitos projetos. Ele chamou o baixo clero para participar das questões e dos debates dentro da Câmara dos Deputados, e isso gerou uma ciumeira muito grande. Como o senhor disse, não sou do PMDB, mas é o cenário, é uma análise que eu faço, e que nesse momento, o que o Congresso Nacional precisa, aqueles que são mais maduros, mais experientes, precisam chamar a atenção para a governabilidade do país. Porque se virar esse revanchismo que nós estamos vendo de pessoas, de indivíduos que estão à frente do comando do nosso país, esse país que já está nessa situação econômica terrível vai se aprofundar muito mais por causa da crise política que nós vivemos. Eu só enxergo uma saída, viu? Se não tiver um pacto nacional, aonde tem que sentar situação, oposição, e entender que a situação é muito crítica mesmo, o dinheiro acabou, arrasaram o país, mas não é hora agora de ficar, os que roubaram, claro, vamos condenar os que roubaram, mas tem que achar uma saída, não adianta nada, se não tiver esperança, nós não vamos a lugar nenhum, e nós estamos todo mundo no mesmo barco. Nós temos que parar de falar em obras nesse momento, professor, nós temos que falar em comportamento. Em produção.
né? Obra depois de produzir. Talvez até começar pela geração de credibilidade de novo. Porque Postura fica muito agora, difícil, nesse momento. É O postura. emprego está diminuindo diariamente. Sim. Olha para Bauru, entendeu? Professor, ontem eu até iria abordar isso, não deu tempo na Câmara, para dizer sobre o momento que a cidade vive, o que nós precisamos agora para a cidade de Bauru, qual a visão que nós precisamos dar à frente da administração da nossa cidade. O último concurso que a Prefeitura fez de auxiliar administrativo, salário de R$800, aproximadamente R$950, 10 mil candidatos, professor. E cobrando nem medicina na USP, na sua história, não 4 vagas. É 2.500 candidatos aproximadamente por vaga, Para cada vaga. por causa de para cada vaga, R$1.000. Isso é a realidade, são sinais que mostram como está a nossa economia. Por isso que nós precisamos... Nem concurso de juiz, Não, de promotor, forma- não. medicina na USP. Não nada. tem essa concorrência. Não existe isso, não existe. E pagando taxa de inscrição, não é gratuito, que eu vou lá, Pagando faço taxa de despretensiosamente. É gente querendo emprego. Gente querendo emprego. Porque não tem coisa pior que o desemprego. Não tem. Quem que tem moral para administrar a sua família se ele está desempregado? Empregos, professor, é dignidade. Dignidade. Emprego é dignidade. Concordo plenamente. Emprego é dignidade. Concordo plenamente. Mas vamos para a nossa terra aqui Vamos. agora. Vamos focar O que aconteceu com a nosso história Bauru. da água lá? Diz que tem vazamento pela cidade inteira e agora não pode cobrar mais. De quem foi o projeto? De que aconteceu na Câmara ontem? Na verdade, a grande preocupação que estava atingindo os vereadores há muito tempo, né? Na verdade, eu entrei há 4 meses e há 4 meses a gente já está se deparando com essa série de problemas aí em relação aos vazamentos ocultos. Os vazamentos ocultos são aqueles que não são identificados pelo proprietário da residência. Eles acontecem e o proprietário só fica sabendo quando vem a conta posteriormente. E chega aquela conta absurda, uma conta enorme, onde é cobrado as sobretaxas, onde é cobrado inclusive o esgoto, e se sabe que essa água de vazamento oculto, ela vai para a terra, ela não vai para o esgoto. Agora, o pior de tudo foi que, durante esse tempo todo, o Arildo é testemunha melhor que eu, porque está há mais tempo na Câmara, houve uma negativa do DAI de promover uma ação no sentido de resolver o problema. Então necessitou-se de várias reuniões, de vários contatos, muita pressão, inclusive, do próprio Legislativo, para que finalmente se chegasse, né, ou poderia ter sido até resolvido através de decreto, mas precisou um projeto de lei para que acontecesse essa aprovação. Eu acho que é uma grande vitória da Câmara, porque finalmente está sendo cobrado preço justo, o que é devido do contribuinte que teve aí esse vazamento na sua residência, por desconhecimento dele, inclusive. Professor, esse foi um projeto de lei que teve um empenho muito grande de vários vereadores. Vereador Mariano, vereador Carlão do Gás, vereadora Thelma, vereador Sandro, que reivindicaram junto ao Executivo que essa injustiça fosse revista no nosso município. Em fevereiro de 2014, o DAI baixou uma resolução determinando que a cobrança seria em cima do teto da tarifa de consumo. Né? Então, se consumisse 10 metros cúbicos, era na faixa de cobrança tarifária de 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos e assim sucessivamente, cobrando também a parcela da coleta de esgoto, que representa 60% da tarifa de água, mais os 40% do fundo de tratamento de esgoto. Né? Sendo que esse vazamento oculto, 99% a água vai para a terra, né? Não volta para a rede de esgoto da nossa cidade. E a pessoa, a dona de casa, o cidadão comum, muitas vezes ele não sabe que aconteceu um vazamento, está acontecendo um vazamento debaixo da casa dele. Né? E a gente defende com que o DAI cobre aquilo que é devido. Mas esse cidadão, ele não tem consciência e culpa deste vazamento. Por isso que nós
começamos a abrir essa discussão na Câmara Municipal pedindo para que o DAI revesse esse procedimento. Olha, é um vazamento oculto, as pessoas não têm consciência, não foi ela que promoveu, Claro. Foi uma circunstância aquém da capacidade do conhecimento desse indivíduo, desse consumidor, desse contribuinte. E o DAI vinha resistindo em mudar esse comportamento, né? Tanto que a Câmara vinha reclamando constantemente disso, conversas com o prefeito, até o momento que a Câmara pressionou de uma forma mais contundente esses vereadores que estão na base do governo, foram até o presidente, ele distratou esses vereadores, né, disse que não iria isso fazer. Que eu ia perguntar. Ele disse que está difícil ele ter um relacionamento bom com o Giazoni, né? Tá, ele é uma pessoa que, por exemplo, volto a dizer, o seu Giazoni é um cidadão de bem, é um profissional da área imobiliária respeitado, tem uma imobiliária conceituada na nossa cidade, é uma pessoa idônea, de caráter. Nós não estamos falando do indivíduo, nós estamos falando do gestor. Claro. Do ponto de vista de gestão, não somente técnica, como também gestão política, ele é um desastre. Ele é um desastre do ponto mesmo? de vista. Olha, a relação tem sido muito difícil com a Câmara. Então, eu acho que a pessoa que está à frente de uma autarquia como o DAI, que sempre foi tratado como a menina dos olhos de Bauru, sempre teve superávit na sua receita e tudo mais, ele precisa pelo menos ter um trato mais próximo com a Câmara, se relacionar melhor. Essa questão, como eu acabei de dizer, inclusive, ela poderia ter sido resolvida há muito tempo, né? Então são algumas dificuldades que a gente de fato tem que entender que a pessoa, na melhor das hipóteses, não está com muito boa vontade. Ó, o Luiz Carlos da Bela Vista, ele coloca aqui, ó. Ontem eu estava assistindo a sessão da Câmara, eu vi os dois vereadores que foram na tribuna, o Sandro e o Fabiano. E eles estavam defendendo que o DAI devia gastar dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto. E eu queria chamar a atenção pelo seguinte, que o governo federal não é confiável, porque em Marília eles pararam de enviar dinheiro para lá do tratamento de esgoto. E a empresa que estava construindo esgoto, nossa, será que é verdade isso? Teve que dispensar 100 funcionários e está tudo parado. Não é que o governo não é confiável, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, né, Luiz Carlos? Eu também acho, tomar cuidado que o dinheiro pare, e aí usa esse dinheiro, né? Então não pode fazer isso, porque o governo federal não é confiável. Eu troco o confiável para não ter cacife, não tem mais cacife. A verdade é essa. O que vocês respondem para o Luiz Carlos? Olha, professor, eu vou responder o posicionamento que eu tive na Câmara. Eu acho que nós temos que ter muita cautela. Por quê? Nós temos dois aspectos. O aspecto jurídico, que não é de qualquer forma e de uma forma... Pode usar esse dinheiro. Pode usar esse dinheiro porque ele tem uma destinação específica, né? Existe uma lei que o criou para um fim específico, tratamento de esgoto. E nós temos essa outra questão que é de ordem de gerenciamento. Nós não sabemos se o governo federal vai continuar a repassar esse dinheiro para que as medições sejam satisfeitas. Se não voltar à produção, eu vou dar uma de bidu. Vai chegar uma hora, não vai passar. Não. Porque são 118 milhões, né? Começaram a repassar. Ontem mesmo eu agradeci. Vieram 6 milhões até Vieram agora. 6 milhões. Eu agradeci, né, a vinda desse dinheiro, porque eu sempre critiquei e coloquei dúvidas sobre esse repasse. E nós temos que ter, então, se vem... o compromisso está sendo satisfeito, nós temos que também fazer o apontamento positivo. Claro. Então, agora, são 6 milhões e 118. Então, nós precisamos ter, nesse momento, um pouco de cautela. Esse dinheiro não tem como sair dessa conta, a não ser para o tratamento de esgoto. Não vai ser desviado por quem quer que seja a prefeitura, seja a DAI, só pensar num outro, né, Artêmio? Numa outra finalidade, na hora que acabar o tratamento, e o governo veio o dinheiro, está tudo certo, sim, né? Como disse o Arildo, eu acho que em primeiro lugar tem que ter a responsabilidade, né? E não é porque nós temos aí essa verba que foi criada, esse fundo de tratamento foi criado aí na gestão do Tuga,
Aliás, muito bem criado. Povo, né? É o povo que pagou. Agora virou dinheiro público, está lá. Mas não existe. Dinheiro público é dinheiro que sai do povo, chega lá, vira público. Agora surpreendeu, viu, professor? Inclusive a mim, né? Porque veio até com superávit, veio um pouco a mais até para suprir as futuras medições aí. Um pouco mais de recurso. Então, nesse primeiro momento, aí foi, claro, uma alegria e uma surpresa muito grande, muito positiva, mas assim como o senhor, nós tememos aí, inclusive, a continuidade desses pagamentos aí. Então, eu acho que é um momento de cautela, acho que tem que deixar onde está, porque as demandas do município são grandes, em vários setores a gente precisa disso, inclusive na própria estação de tratamento de água lá, que está obsoleta e necessitando de inúmeras reformas, lá, como disse o próprio Sandro, mas é preciso muita responsabilidade, por enquanto, em relação a esse dinheiro. O Pedro Valentim fala para você, Arildo. A divulgação de documentos pelo vereador Lima Júnior complica mais a situação da diretoria e da presidente da Endurb. Volto a repetir, os dois grandes problemas de Bauru hoje é Endurb e DAI, né? Que os vereadores têm imune parlamentar, mas não possuem o direito de prevaricar ao não tomar medidas fiscalizatórias. A Câmara Municipal vai apurar esta grave situação na Endurb. Aí ele pergunta, a Câmara Municipal vai apurar essa grave situação na Endurb, que pode ensejar improbidade administrativa? Professor, esses documentos vieram à tona por um ato de fiscalização da Comissão de Obras. Né? A Comissão de Obras requereu os documentos da Endurb e esses documentos foram fornecidos pela própria... a Câmara fiscalizando, não é o vereador Lima Júnior. Eu sou membro da Comissão de Obras e os documentos que foram remetidos para nós na última quinta-feira, mais de 1.500 páginas, analisando, nós encontramos também essa irregularidade. E ela já vinha a se tornar pública. Fala para o telespectador qual é a irregularidade. Você está falando em termos genéricos, mas o telespectador não está sabendo. A última irregularidade foi na forma de contratação da locação dos tanques que estava sendo armazenado esse líquido chamado chorume antes da operação da nova contratada para fazer a coleta e a destinação desse líquido. Como foi uma contratação por dispensa de licitação, porque o valor não alcançava R$16 mil, como que é o formato? Você faz a cotação em 3 empresas, a menor cotação, você faz então a emissão do empenho e depois da autorização de compra. Eles fizeram o empenho já com o nome da empresa antes da cotação. Então eles ficaram, por exemplo, como se eles tivessem adivinhado quem daria o menor preço nessa cotação prévia que eles fizeram e que a própria lei manda. É mais ou menos o que acontece na Lava Jato. Então, quer dizer, são R$12 mil, mas o que a gente verifica é o procedimento, o descontrole, a falta de uma organização de gerenciamento que a Endurb tem demonstrado ao longo do tempo e que eu, professor, tenho cobrado de quem? De quem colocou a atual diretoria e o atual presidente à frente da empresa. Eu cobro do prefeito a atitude para melhorar a administração de uma empresa tão importante que é a Endurb, que os bauruenses têm tanto carinho. Agora, complementando só a fala do Lima, professor, é importante ressaltar ao Pedro Valentim, que a gente sabe que é uma pessoa bastante atenta aos problemas da cidade também, que a Comissão de Obras ela tem se reunido rotineiramente. Nas últimas 3 semanas nós fizemos diversas reuniões, eu, Lima, o Bussola. Você é parte também mesmo da Sim, e nessas reuniões o objetivo é justamente esse, as atenções em relação aos problemas que estão acontecendo. Então nós tivemos encontro tanto com o pessoal do DAI, como tivemos 2 reuniões sequenciais aí com o pessoal da Endurb também. O que você acha? O Roque e o Moisés
a instalação da SEI para julgar isso? Eu acho que é possível. Tudo precisa de uma avaliação, né? É necessário muito comedimento também, até que ponto essa SEI vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Eu acho que quando nós temos uma situação de crise na cidade, uma situação, um momento como que a gente está passando nesse momento, a gente tem que avaliar exatamente até que ponto é importante uma comissão de inquérito agora, né? Entendemos perfeitamente que uma comissão de inquérito ela só vai fazer mais avaliações, mais pesquisas, não é uma comissão de cassação, então num primeiro momento ela é sempre bem-vinda, porque vai ajudar a gente a apurar todos os procedimentos que têm acontecido lá. Mas a comissão de obras tem feito muito bem a lição de casa, eu acho isso, viu, Haroldo? Que a gente tem de fato aí ido de encontro aos problemas e tem conseguido, inclusive, localizar os problemas mais críticos que têm acontecido em relação tanto ao DAI quanto à Endurbe. O que você acha? Vem Eu comissão também. Vejo que nós estamos tendo a cautela para não mostrar, professor, nesse momento de fragilidade do governo Rodrigo, que a Câmara quer caçar o seu mandato ou fazer um embate exclusivamente político, né? Nós queremos fazer a apuração dos fatos irregulares, se eles existem, e responsabilizar as pessoas competentes e dar uma nova tocada para a administração municipal. Então nós temos lá o pedido de SEI, assinado pelo vereador Moisés Rossi e pelo vereador Roque. É o mesmo pedido praticamente que foi negado já pelo plenário da Câmara, ao qual eu fiz a sugestão inicial, né? E nesse momento nós decidimos o quê? Fazer o aprofundamento da investigação pela Comissão de Obras. Então é isso que a comissão tem feito, pedido documentos e pedido informação aos agentes políticos, né? Para que a gente possa depois, no final, estabelecer um relatório e vislumbrando possível crime de improbidade, se é realmente necessário aprofundar a investigação, porque a Comissão de Obras não teria instrumentos, diferentemente do que uma comissão de inquérito poderia fazê-lo, nós não temos problema nenhuma de propor e aprovar na Câmara uma abertura de comissão especial de inquérito para verificar essas irregularidades da Endurbe. Mas nesse momento nós estamos tendo a cautela, e estou dizendo como líder da oposição, para que a gente tenha um ambiente de governabilidade. É isso que Bauru está precisando. O José Roberto pergunta, ele fala, ele faz uma denúncia, muitos motoristas da prefeitura não são concursados. Pode isto? Eu não tenho conhecimento disso. Eu também não tenho, professor. Mas nada impede de nós apurarmos isso, Zé Roberto. Se ele tiver por favor, nomes, entre em contato conosco. O gabinete, tanto meu quanto do Lima, está à disposição. Se ele tiver nomes, né, professor? Se ele puder até fazer o apontamento. Faça, aponta. Porque... Zé Roberto, larga a brasa, manda aí. É claro que se você falar nome de alguém, como nós não sabemos se é verdade, nós não vamos ler o nome. Mas nós passamos o nome para os vereadores aqui. E aí, eles levam. O setor, eu não vou falar no ar, porque pode não ser verdade. O Pedro Valentim fala, seu Arilton, eu me referi a uma possível SEI. Vai ser aprovado ou não vai? Tudo depende da vontade dos vereadores, né, professor? A aprovação hoje, a SEI, ela com 6 votos, a presidência tem que instalar, né, 1/3, porque é um instrumento de minoria. Mas nesse momento nós queremos dar término ao trabalho que a Comissão de Obras iniciou, né? Eu acho que legitima mais a SEI ainda caso ela seja instaurada. Então, nesse momento, nós estamos fazendo o trabalho de fiscalização, pedindo as documentações, tanto que tem vindo à tona informações à imprensa das irregularidades feitas devido ao trabalho de investigação que hoje a Comissão de Obras está fazendo, especialmente nesse caso do chorume, como também do aterro sanitário. Então, se lá na frente nós vamos fechar com um relatório, acharmos bem fazer um apontamento para a abertura de uma SEI, a comissão não se furtará a fazer essa referência aos demais vereadores. O Valdir da Vila Celina volta com a famosa pergunta dele. Coitado do Valdir, eu nem sei se eu conheço o Valdir pessoalmente, mas olha, deve estar horrível lá mesmo. Vocês já estão aqui, já vieram e já ouviram essa pergunta.
O trânsito e as altas velocidades na Vila Celina, que não tem sinalização adequada. Ninguém respeita. E ele fala também sempre dos vazamentos de água na Mário Gonzaga Junqueira, quadro 17. Diz que faz 15 meses esse vazamento. Olha, e ninguém toma providência. Já falamos isso para o Giazone quando veio, para o prefeito, para vereadores. Vou anotar esse caso dele, novamente Todos a gente vai de encontro, viu, professor? Você ainda não, porque quando você veio ainda não falou. Não, para mim ele não perguntou já especificamente. Isso daí já em outras vezes. Mas vamos de encontro. Eu, a semana passada na Câmara, também usei nas explicações finais um pouco do meu tempo ali para falar sobre um vazamento, né? E assim, eu também tenho um bom relacionamento com o Giazone, é amigo nosso de clube e tudo mais, mas em alguns momentos a gente perde um pouco a paciência. E na semana anterior isso acabou acontecendo. E nas explicações finais, usando até um pouco de ironia, eu falei, olha, como é uma situação que ocorre já há cerca de 10 dias, mas é num lugar distante, ermo, na Conselheiro Antônio Prado com as Nações Unidas. Um vazamento de 10 dias, né? E, bom, eu sei que resolveu. Esse problema foi resolvido. Diz que até peixe tinha lá no vazamento, Casa Gondor. Diz que os negros estavam até se alimentando de peixe lá. Agora, o problema do transporte também é uma situação Caetano, que está acontecendo fala em diversos lugares. do monitoramento em Bauru. O Meira falou aqui, o Ayrton falou aqui. Diz que está tudo pronto. Só falta as câmeras. Eu tive uma reunião com o Coronel Meira, tive uma com o Garcia. Bauru, assalto para tudo quanto é lado em Bauru, até que enfim, Bauru voltou, virou, né? Cidade do mundo do crime. Todo dia tem assalto novo aqui em Bauru, nos últimos 30 dias, pelo menos. Tivemos uma ocorrência grave, inclusive. E uma polícia que funciona, hein? Eu tenho aqui o WhatsApp da polícia. A minha mulher já falou, ou você joga o telefone fora, toca a madrugada inteira eles prendendo traficante de droga. Impressionante. Ia subir. Aí eu penso que é coisa séria, eu vou lá ver. Mais um traficante de droga, não sei o quê. Para toda a imprensa eles fizeram isso. Transparência da polícia de Bauru é nota 10. É interessante. Entendeu? Então, eu estive, e na última reunião minha foi diretamente com o Coronel Ayrton, e nós tivemos, e também com o Tenente Coronel Oliveira, no Copom. Eu fui apresentado ao Copom, que ainda não conhecia. Maravilhoso, né? Tudo de último, moderníssimo, tanto o equipamento quanto as instalações. Então, ali está pronto para receber, e quase que aconteceu já isso. Já foi, inclusive, pauta de discussões na Câmara, antecedendo a minha presença lá. Mas eu acho importante retomar esse assunto, porque aqui nas cidades próximas a gente já tem esse monitoramento acontecendo. Cidades menores que Bauru, Borebi, Agudos, Lençóis, todos já têm um sistema de monitoramento mínimo. E porque não é tão caro, não é tão oneroso assim. Cerca de R$1 milhão é a parte do Estado, mais uma contrapartida também é cerca de R$1 milhão. A gente consegue iniciar a instalação mínima aí de umas 20 ou 30 câmaras. E seria um pontapé inicial, porque a partir daí é muito fácil, inclusive, agregar o setor privado, porque existe muita gente interessada nisso. Ali no Estoril 5 nós fizemos uma experiência, tivemos o contato com o pessoal residente lá. Eles têm interesse, inclusive, de instalar uma câmara externa ao condomínio e que vai fazer não só o monitoramento do condomínio, da entrada do condomínio, mas da praça em frente, através de uma câmara Dome, que você consegue fazer todo 360 graus. Então essas parcerias aí, elas podem acontecer de uma maneira muito fácil, mas é preciso que esse pontapé inicial aconteça e não é tão difícil, como a gente disse aí. Eu tenho 6 milhões aí, quem sabe a gente já pega 2 daí e inicia o nosso monitoramento. Deixa eu aproveitar, eu acabei de falar do WhatsApp, o WhatsApp tocou, os vereadores até viram aqui, olha. Notícia que chega, essa de TV prevê na frente da notícia. Olha aqui, ó. Do CPJ, você interpreta. CPJ, o que é, Marildo? Conselho... Marildo é militar. Polícia Judiciária? Polícia Judiciária. Centro de Polícia... Pegaram um tal de Cueca, que nasceu no dia 10 de 12 de 91 e está confirmado pela gravação das vozes. Ele é o ladrão do panelão, roubo do panelão.
solicitada a prisão temporária para ele e tem um outro aqui, para outro cara, eu nem sei quem é o outro. O Cueca dançou e... Pegou um, pega os 4. Pegou. Pega um, pega os 4. Já está aqui, ó. O panelão já foi para as cucuias já. Entendeu? Quer dizer que... Cueca dançou. Eu nunca vi. Tem gente que às vezes manda aqui, os caras não pegam droga a noite inteira, ou muda essa lei de droga, esse comportamento, sei lá o que tem que fazer. Quer dizer, a noite inteira a polícia de Bauru pega gente com pedra de crack. Agora, tá na cara que esses caras vão lá e soltam, porque não tem sentido o que está acontecendo. Eu não tinha ideia até quando o coronel colocou isso daqui. Deixa eu pôr para você, Duda, tá para os jornalistas, ele infernizou minha vida, porque toda hora prendeu o fulano. Tá tocando eles outra vez, ó. Eu nem vou olhar agora, também é demais. Mas é importante, né, professor? O senhor que está aí, né? É importante imprensa, a ter própria conhecimento. A própria sociedade... tem que entender, o trabalho da Polícia de Bauru prende mesmo. A Polícia de Bauru é uma das melhores do Brasil, professor. Os índices de criminalidade nossos são baixíssimos, só nós fazermos a comparação. É que nós temos, dentro da ação da polícia, uma realidade social no país, e nós temos leis fracas e que nós temos atalhos processuais enormes, né? Então, realmente é muito complicado, né? Temos que, sim, continuar cobrando cada vez mais. A verdade a pouca vergonha é o seguinte, né, Arildo? Ninguém tem coragem de falar. Não tem lugar para pôr preso, falta cadeia, falta delegacia, falta cadeia para menor, falta tudo. Então, cria essa estupidez de que é uma judiação deixar preso e não sei o que lá. E a verdade é que o cara vai lá, dependendo do crime que ele vê. O cara só estava vendendo umas pedrinhas de crack. Sorte a ele, coitado. O pior de tudo é que em cada saidinha... Exatamente. Cada saidinha que tem um monte que não volta, né? Ontem eu falei uma coisa aqui. Eu falei, você que às vezes usa droga, eu uso em casa, sossegado, mas é droga ilícita. Você está alimentando gente que pratica crime de morte. Para com isso, você é responsável pelas mortes que tem hoje por causa da droga. E segundo o que eu vejo, conversando com o juiz, com o promotor, com o delegado e com etc., 80% das mortes, olha que absurdo, de cada 10 mortes, 8 tem relação com o tráfico de droga. Sim, professor. É verdade isso, Arildo? Sim, professor. E assim, nós temos que... A sociedade... Você que usa droga está alimentando isso. Nós precisamos rever conceitos, professor. Também acho. Liberdade se tornou... Na verdade, nós vivemos um ambiente de libertinagem, né? Tudo pode, o importante é a felicidade, nós precisamos ter uma visão... moderna, pós-modernas de comportamento social, e nós estamos vendo a nossa juventude para onde está indo, né? Cada vez mais o consumo de álcool. O senhor está à frente de uma escola com adolescente, o senhor está vendo cada vez mais adolescentes consumindo álcool, que é a porta da entrada de várias outras drogas. Agora balinha daqui. Tem que uma na pergunta verdade difícil de responder. Você sabe qual é o país do mundo que mais consome crack? É o Brasil. É o Brasil. É o nosso. É o Brasil. Na verdade, Segundo em cocaína, a desmoralização moral, ela está em todos os âmbitos aqui, né, professor? Ela está em todos os âmbitos aqui. Agora, isso já vem da falta de política, a política educacional, a política da cultura, a política do esporte. Tudo isso aí contribuiria para que o Brasil melhorasse. Se nós tivéssemos mais esporte, né, uma política esportiva, certamente economizaríamos em saúde, economizaria em educação. Claro, tudo isso precisava. O Pedro Valentim fala sempre escola integral. Claro, se a família deixasse a criancinha de manhã e de tarde na escola. Mas isso é o ideal, mas nós temos, para chegar no ideal, nós temos que enfrentar o real, que é um país em crise. Agora, as leis também têm que punir, ao mesmo tempo que se prepara as escolas em período integral, uma sociedade mais justa, mais fraterna, não é isso? Professor, mas o duro é que o imediatismo, ele só fica... correr atrás do rabo. Claro. A gente fica correndo atrás dos problemas imediatos, cruciais, e não existem metas de médio e longo prazo para esse país. Você que usa droga em casa, sozinho, às vezes com a tua mulher até, um homem de bem, trabalha,
você é um assassino, porque você alimenta gente da pior espécie. Quer dizer, eu até falei ontem, pode ter droga ilícita que até faz menos mal que o álcool, mas só pelo fato dela ser ilícita, ela é administrada por bandidos, que se tiver que matar, disputar ponto, etc., eles vão fazer. Se você está comprando droga ilícita, você está colaborando com a morte, com o crime. E mesmo com a legalização, você sempre vai ter a mesma droga legalizada, ela vendida no mercado paralelo, porque você tem que restringir consumo. Claro. Então, quer dizer, essa história de liberação é muito preocupante e nós sabemos que vários países que houve a liberação estão revendo seus posicionamentos porque a sociedade está entrando num caos. E quero dizer, professor, antigamente, porque disse aqui anteriormente sobre a questão de valores, de princípios morais, de comportamento. Antigamente os nossos filhos tinham cheiro de pai e de mãe. Hoje os nossos filhos têm cheiro de creche. Então, a instituição educacional, que educa, que coloca valores, é a instituição familiar. Escola é instituição de ensino. Agora, onde você aprende valores é dentro da família. Então, nós precisamos rever, a sociedade precisa rever alguns posicionamentos, procedimentos e conceitos. Gostei dessa frase sua. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. A família que acha que a escola é suficiente para educar o seu filho está mais por fora do que um umbigo de vedete. Viu? A família deve raciocinar assim. A escola vai me ajudar a educar meus filhos. Quem educa filho é a família. Os valores têm que vir de cima para baixo. Infelizmente, na nossa política, estão corrompidos lá de cima. Isso aí já traz diversos maus exemplos. Está mais por fora que um umbigo de vedete? Tá, essa foi boa. É nova? Vou utilizar. Meu pai já me contou essa 70 anos atrás. Tem que explicar o que é vedete para a turma de hoje. Hoje em dia não existe mais isso. Vedete não existe mais. O Marco Eduardo Monteiro ele fala o seguinte: a antiga estação da Paulista, localizada na rua Júlio Prestes, foi destelhada há quase um ano. Está chovendo dentro e deteriorando os caibros, os telhados estão expostos à chuva e o sol. Tudo apodrecendo. Não foi falta de planejamento? Falta de cuidado, disso, né? Não sabia, e agora nós temos que ver se esses barracões foram aqueles que foram passados para a prefeitura a cessão de uso, né? Ou se são barracões ainda administrados pela ALL. Tem uma parte que está com a ALL. Está com a ALL, né? Tem boa parte que veio para a prefeitura. Agora a gente precisa saber quem está administrando hoje. Se for da prefeitura, nós vamos colocar. A Júlio Prestes ali é onde acontece o Feiro do Rolo, ali naquela regiãozinha ali. Bom, já explodimos o tempo já. Seu Caetano, o que o senhor quer falar mais para o nosso telespectador? Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, mostrando aí o trabalho que a gente está procurando fazer da melhor forma possível em relação à nossa cidade. É um antigo anseio meu estar lá na Câmara Municipal, hoje estou tendo essa oportunidade. Evidentemente que ainda o meu caminho lá é procurar aprender bastante com vereadores como o Lima, com vereadores como outros que a gente tem lá, que se posicionam muito bem em relação às questões. Eu acho que a Câmara é uma Câmara bastante atuante, que está intervindo bastante na cidade, ajudando a resolver os problemas. Então, estou muito satisfeito com o trabalho, até porque estou aprendendo muita coisa lá. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, professor. Lima. Professor, só agradecer mais uma vez esse espaço que o senhor nos concede para podermos interagir com a sociedade, respondendo as perguntas sobre a nossa prefeitura, a administração pública municipal. E o nosso gabinete está à disposição de todos os munícipes. E nós temos defendido uma sociedade mais dinâmica, uma prefeitura voltada ao desenvolvimento, que venha desburocratizar e olhar o cidadão como uma pessoa de bem. A prefeitura ela está para servir a comunidade e não a comunidade servir o poder público. E é esse debate que nós estamos fazendo e buscando
determinar com que essa visão seja mudada. Nós precisamos de um poder público muito mais proativo, voltado ao interesse público, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Estamos à disposição, o nosso gabinete, e muito obrigado mais uma vez por estar aqui com o senhor. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Esse menino professor. aqui diz que é campeão mundial de judô. Será? Eu já desafiei Atualmente, 3 vezes E ele afina. não quis saber. Atualmente está difícil a nossa O vida. Artêmio Caetano Os é uma tatames são glória e uma pessoa de uma formação moral, intelectual. É um atleta que muito nos grande. honra. Obrigado, Paulo professor. Gomes. E o pior é que foi campeão no Japão, tá igual a Alemanha. O Brasil, né, o rei do futebol, a Alemanha veio ser campeã aqui dentro. O Artêmio diz que o Japão é o rei do judô. Foi ganhar. Olha, Foi campeão do Mundial no Japão. Lá. É. Há controvérsias. O Brasil está chegando muito próximo nas disputas internacionais. Hoje mesmo a gente tem algumas atletas de Bauru competindo no É exterior. verdade, verdade. E está se destacando bastante. A gente viu nos Jogos Pan-Americanos lá. Mas eu foram falei do futebol. 13 medalhas, hein? 13 medalhas do judô no Jogos Que a FIFA Pan-Americanos. estava na mão de brasileiro. Deu no que deu, né? Entendeu? Deu no que deu. Bom, agora uma notícia triste. A família prevê, todo mundo conhece o Célio Milani. Hoje ele é diretor nosso na unidade de Jaú, já foi diretor em Botucatu, foi em Rio Preto, trabalhou em Bauru. E a esposa dele, a Dorcelina, que era funcionária nossa em Bauru e atualmente era funcionária na nossa unidade de Lençóis Paulista, lamentavelmente faleceu, uma morte prematura. O enterro sai às 4h30 ali do velório Terra Branca e às 5h vai ser o enterro lá no Cemitério das Saudades. Os amigos do Célio e da Dorcelina, eu peço que vão até lá para levar um abraço para o Célio, que está desesperado, e os filhos também, o que não é para menos. É uma morte realmente muito prematura. A Dorcelina era muito nova, mas os desígnios de Deus, esse não dá para não entender, né? Certo? Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau. Subiu o GC sem áudio, tá, professor? Subiu o GC sem áudio, tá? Foi a notícia de lucro.